noite. De novo na casa. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos iniciar essa nossa reunião de estudos de hoje, entrando em sintonia com a energia desse ambiente, que a gente possa nos recarregarmos para mais uma semana de caminhada. E nesse propósito, vibrando uma prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Nós vamos continuar no estudo de casos, mas é aberto, é um estudo aberto a questionamentos, tá? Podem tirar dúvidas aqui durante o nosso estudo, podem dar sugestões também, fiquem à vontade. Tá? O objetivo aqui não é eu passar muito conteúdo, sim que vocês tirem suas dúvidas. Tá? Então, para quem está pela primeira vez, o nosso propósito aqui é entender um pouquinho melhor as leis da vida, né? O que a gente está fazendo aqui nesse planeta, por que a gente está passando por essas situações, porque a gente está nessa família e não naquela, porque a gente nasceu nesse país e não em outro, né? Entender o contexto atual faz com que a gente não fique mais com sentimento de revolta, de injustiça, entendendo que a gente está no lugar que é para estar mesmo, que não tem nada de errado com a nossa vida, apenas a gente não compreendia isso, e que se algo não está bom, a solução está nas nossas mãos. A Terra é uma escola, a gente está aqui para aprender a transpor essas dificuldades usando a nossa inteligência. Então é isso mesmo. E quando a gente compreende essas regras do jogo, entendendo que isso aqui é um aprendizado, que a vida vai trazer para a gente situações todos os dias para a gente aprender, aí fica mais fácil da gente levar a vida. A gente não fica revoltado, não, diria angustiado com as coisas que acontecem no dia a dia, né? Então fica mais fácil da gente levar a bom termo essa existência. Antes do início dos casos, eu achei muito boa essa mensagem aqui. Eu acho que foi num dos zap da vida aí que chegou até mim. E diz assim: perdoo, claro, até porque se eu não perdoar, a gente reencarna junto de novo. E eu tô zero afim. Então não tem jeito mesmo, tá? O perdão liberta a gente da situação ou da pessoa. Então o perdão faz bem para a gente, mas a gente está tão apegado que quer se vingar da outra pessoa que não perdoa, para você ficar ligado a ela e fazer com que ela sofra. O problema é que a gente sofre junto. Então o perdão é bom para a gente. Não quer dizer que o outro vai se safar. Se eu perdoar alguém, ele não vai se livrar daquilo, ele vai ter que responder por tudo que fez. O perdão é eu me libertar de algo que o outro fez de errado. Eu não preciso fazer parte daquilo. Diga, Darlene. Claudiana. Por isso que está lá no Evangelho, né? Perdoa 70 vezes, 7 vezes. Cada ofensa, não é só... Não dá para contabilizar 490 vezes na vida, não. É cada ofensa, perdoar sempre, mesmo que ela seja repetida. Porque você se liberta daquela situação. Aliás, o Evangelho é um repositório de leis universais, né? O amar ao próximo como a si mesmo é a lei de causa e efeito, né? Ama o próximo como a ti mesmo, porque você vai estar no lugar dele e vai ser tratado da mesma forma.
E como a gente não entendeu isso, nunca botou em prática, só achou bonito. Homem, 27 anos, com manchas na pele e acnes. Manchas no rosto e dificuldade de relacionamento com a esposa, que segundo ele é autoritária e difícil. Então aqui está trazendo um caso que foi atendido num atendimento de captação psíquica. Aqui na casa a gente oferece atendimentos de apometria e de captação psíquica. No fundo, os trabalhadores e as técnicas são as mesmas. O que diferencia uma da outra é o que abre. Por exemplo, o grupo vai atender a mim, por exemplo, e eu tenho uma dificuldade no trabalho. Se essa dificuldade no trabalho, a causa que for aberta ali é de algum espírito que está cobrando algo de mim do passado, é a apometria. Se essa causa da dificuldade no trabalho é porque eu fui desonesto lá no passado e agora estou colhendo os frutos disso, é captação. Então, quando a causa está no meu inconsciente, no meu psiquismo, é captação. Se a causa está fora, vem de um espírito desencarnado, aí é apometria. Tá? Então, a técnica é a mesma. O que diferencia o nome é o objeto de onde está se utilizando essa técnica, ou no campo espiritual, ou no campo psíquico. Então, esse homem aqui foi procurar esse atendimento, e aberto o atendimento, se manifestou uma personalidade com muita marca, com uma marca em forma de queimadura no rosto. A personalidade estava muito agressiva, tinha sido médium e foi internada como louca por manifestações violentas da mediunidade. Fugiu do sanatório e foi capturada, e marcaram ela com ferro em brasa no rosto para que se fugisse novamente fosse identificada. Posta em regressão, se viu um senhor feudal que violentava todas as moças do feudo e marcava com ferro em brasa todas que se recusavam. Aí a gente pode trazer para o nosso hoje, né? Aqui era um médium que estava usando isso para auxiliar as pessoas e foi internado contra a vontade, fugiu, porque ele não era louco, né? Ele só era médium. Capturaram ele e queimaram o rosto dele com ferro em brasa. Aí quem olha isso acha uma tremenda injustiça, né? Mas quando você investiga o passado desse médium, está a resposta que ele era um senhor de um feudo e violentava todas as moças e marcava elas com ferro em brasa. Aí a gente entende que não existe injustiça. Que cada um está colhendo aquilo que plantou no passado. Não que a gente deva cruzar os braços. Isso é karma da pessoa, ela plantou lá no passado, agora está colhendo. Não, a gente ajuda com o que a gente pode. Porque a gente não sabe se o karma dela está no fim ou não. E às vezes o nosso dharma, né, que é o fazer algo, aprender a ser solidário, né, e auxiliar as pessoas, cooperar com as pessoas. Então jamais cruzar os braços. E não julgar ninguém, porque a gente não sabe se a causa é essa ou não. Sempre a gente precisa investigar, né? Mulher de 40 anos também buscou um atendimento e parecia ter vitiligo. Também manchas na pele, né? Casada, 3 filhos e que há 2 anos começou a apresentar feridas por todo o corpo, sem diagnóstico. Aberto atendimento, se manifestou um homem com muito ódio da mãe atual, revoltado por ter recebido um corpo dela a quem odiava. Queria transformar o corpo atual em uma ferida viva para que a mãe se sentisse culpada. Vocês percebam, o espírito ganhou um corpo, mas lá no passado tinha dificuldade com a mãe atual, tinha tanto ódio dela, que agora estava danificando o próprio corpo dele, mas não era ele que estava dirigindo o corpo, é uma parte do psiquismo, né, do inconsciente, para atingir a mãe. Ou seja, ele estava se prejudicando mais do que a mãe. E as pessoas não têm a noção do perdão, né? A gente se prejudica mais do que o outro que a gente não quer perdoar. Posto em regressão, viu com surpresa que ele, em várias encarnações, tinha sido criatura muito cruel,
carrasco da Santa Inquisição, senhor feudal impiedoso que cozinhava em óleo fervente seus desafetos, coronel de fazenda que mergulhava seus escravos rebeldes em tanques de ácido, torturador insensível, e mais algumas vidas que ele percebeu. Percebeu também que ele e a mãe haviam estado juntos em várias dessas encarnações, e sempre um sofria nas mãos do outro. E agora vieram numa oportunidade de se resgatarem. Então, quando uma pessoa tem uma dificuldade, a gente busca compreender ela e fazer o que a gente pode para resolver a situação. Agora, com esse conhecimento, a gente não bota mais a culpa no acaso, no caos, em Deus, não. A gente sabe que a causa somos nós mesmos. Deus não errou na nossa receita. Aliás, Deus não está preocupado com a nossa vida, né, em particular. Deus criou leis universais e a gente entra nessa corrente evolutiva, nessa corrente da vida, e a gente segue essas leis. E são leis justas. A gente acha que é injusto quando não compreende, né, a história inteira. Aqui de um jovem adolescente, 13 anos, esquizofrênico e com retardo mental. Alimento preferido, folhas verdes e papel. Então a família levou esse jovem e chegou então nesse atendimento de captação. Agressivo, inquieto, só aceita comida se for forçado. Prefere alimentar-se de folhas verdes e papel. Range os dentes o tempo todo. Imagina uma criança que já está com 13 anos, né? Desde sempre, desde que nasceu, com essa dificuldade, né? A via sacra que não é para os pais, né? Para os responsáveis. Aberta a frequência, verificou-se personalidades deformadas e monstruosas. Muitas delas mergulhadas em pavoroso lodaçal, respirando o cheiro nauseante da podridão de um verdadeiro mar de energias em decomposição, junto com as vítimas e comparsas de outras épocas, que como eles se perderam na rebeldia espiritual. Em encarnação passada, ele fora bela moça explorada por 2 empresários do vício, seus pais na atualidade. Lá o sexo, o aborto, o roubo, a droga, o fumo e o álcool foram suas principais fontes de renda. Só o ouro importava. Exploravam os frequentadores até retirarem tudo o que tinham. Depois de um tempo a beleza se foi e ela foi deixada de lado e morreu com comida envenenada. Então agora está numa situação de retardo mental, numa dificuldade tremenda, aberta à causa que ela estava presa nas consequências de tudo que fez no passado, né? O relato aqui de um lodaçal nauseante, né? Uma coisa podre. Aquela sensação de você estar perto de carne apodrecida. E estar nessa situação 24 horas por dia, sem poder ter uma pausa para dormir ou para tomar um cafezinho. Imagina o sofrimento que é isso aqui. E ainda, pelo que aconteceu aqui, o espírito ainda rebelde, ainda queria continuar nessa situação. Porque quando o espírito se propõe a melhorar, ele ganha um corpo que dá condições de ele exercitar algum resgate. Então aqui é um problema kármico, né? Ele recebeu isso como um impositivo para frear esse impulso, né? Menina, 12 anos, cleptomania. Também atendimento de captação. Aberta sua frequência e desdobrada, imediatamente incorporou uma personalidade desconfiada e atrevida. Roubava os clientes. Informamos que ela já se encontrava desencarnada há muito tempo. Ela disse que já sabia, essa aqui já estava consciente de que já tinha desencarnado. Conseguiu perceber que tinha algo estranho ali. Mas que tinha uma estranha compulsão que a obrigava a permanecer naquele mesmo lugar e a se comportar da mesma forma, como se ainda fosse a mesma. Então ela diz que mesmo sabendo que estava desencarnada, ela ainda era algo mais forte que ela. Um espírito que a estava obsediando fora vítima da mulher, perdeu a família, a fortuna e caiu na miséria. Nesta encarnação estava previsto a reencarnação dele através dela, e que se ele continuasse com o projeto de vingança, perderia talvez a última oportunidade de se resgatar. Posto em regressão, aí você puxa também
o espírito que foi lesado por ela, roubado por ela lá no passado. Então ele também veio para atendimento. Descobriu que ela foi treinada por ele para bater carteira de pessoas descuidadas em recuada encarnação, quando ela era seu filho. Então a pessoa perdeu tudo que tinha nessa existência por alguém que passou a perna nele, né? E agora veio querer cobrar isso da pessoa, e quando ele olhou a história mais para trás, viu que foi ele que ensinou a menina a roubar. Então nada acontece por acaso. Não existe injustiça. Sempre tem um motivo. Por isso que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você conhece essa verdade, você se liberta daquele ódio, daquele sentimento de vingança, de querer vingança. Porque tudo cai por terra. Você entende que não é vítima. Aliás, você foi o causador daquilo, né? Diga. Aquela situação anterior do menino ali com esquizofrenia, ele ameniza um pouco a atitude dele, essa harmonização? Sim, melhora o comportamento dele nessa existência, né? Ele não vai mais ficar com aquela dificuldade de comer, porque foi tirada essa parte do psiquismo dele daquele ambiente lodacento lá, né? A questão também de ranger os dentes também vinha dessa persona, então ele fica mais tranquilo, embora tenha um retardo mental. Então essa vida é uma vida de freio, para ele parar e pensar e numa próxima vida estar mais consciente e querer uma mudança, né? Se propor uma mudança e poder ganhar um corpo que permita ele botar em prática esse resgate, né? Mas é importante isso, porque esse atendimento para dar condições de ele querer sair daquilo, né? Então acelera um pouquinho essa caminhada dele. O físico dele dificilmente vai se ajustar completamente, né? Pode acontecer, mas num caso desse aqui é difícil, né? Da pessoa em um atendimento ela já querer mudar da água para o vinho, né? Então fica naquele corpo ali até para não que nem do suicida, né? O suicida, por que ele fica 20, 30 anos naquela situação preso? Porque se tirar ele com pouco tempo, na próxima vida ele não vai ter força para lutar contra. Porque eu fico só um pouquinho, daí alguém já vem e me tira de lá, né? Então precisa ficar registrado aquela sensação, né, de muito tempo, como se fosse uma eternidade, né? Passando por aquele sofrimento para lutar contra essa vontade numa próxima existência, né? E realmente é essa sensação que fica de eternidade. Porque para a gente 20 anos, a gente às vezes passa bem rápido. Mas para alguém que fica revivendo uma mesma situação de sofrimento continuamente, é uma eternidade. Daí é que veio a ideia do inferno eterno, né? Porque médiuns, mesmo na igreja, sempre houveram médiuns, né? Em desdobramento, eles vinham trazer relato de pessoas que estavam presas nesses locais, né? E o relato de quem está lá é que é eterno, né? Daí veio essa ideia, mas não é eterno. Homem com perda de capacidade visual, mesmo após cirurgia. Aí a importância de você levar junto com a medicina oficial a parte espiritual, ou energética também. Porque caso você não resolva esse aspecto energético, a cirurgia tende a não dar o efeito desejado. Então não que isso aqui vai livrar a gente de uma cirurgia, mas faz com que a cirurgia corra bem, com que não tenha nenhuma rejeição, nenhuma dificuldade adversa nesse processo cirúrgico. Então andar lado a lado as duas, né? A ciência e a espiritualidade. A gente está caminhando para isso, para que as duas se deem as mãos mais rápido, né? Já havia se submetido à cirurgia de transplante de córnea no olho esquerdo. Em 2 anos já havia perdido 40% da visão adquirida com a cirurgia. Então não resolveu a causa, fez o transplante, né, de córnea, a córnea se deteriorou também. Porque o problema não era a córnea dele, era o corpo espiritual, que estava drenando uma desarmonia, né, energética no campo visual,
e isso afeta o campo físico. E em 2 anos já havia perdido 40% da visão. O olho direito também perdeu 60% de sua capacidade visual nos últimos 2 anos. Além de sintomas como inchaço, alergia, secreções, visão embaçada e ardência e dores de cabeça. Para complicar mais, passou a sentir angústia e dor no peito, agitação, insônia e dores nas articulações dos joelhos e tornozelos. Então aqui a gente já vê que não é algo localizado ali, né? Essa angústia indica uma dificuldade, né? Uma desarmonia interior. Bruxismo, zumbido nos ouvidos, sangramentos pelo nariz, tonturas, além de outros vários problemas e sintomas. Também tem rejeição a lentes de contato. Aberto o Evangelho, abriu no capítulo 12, amar os inimigos. Iniciado o atendimento, sintonizou uma pessoa dizendo que nada tinha para falar. Não conseguia fazer nada direito, esquecia de tudo, esbarrava em tudo. Estava até pensando em dar um fim na própria vida, já que não adiantava insistir em realizar coisa alguma. Então estava desencarnada já há mais de séculos, às vezes, né? E ainda tentando acabar com a vida, ou seja, acabou com a vida e nem percebeu, né? Então, suicídio não livra ninguém de problema nenhum. Só vai aumentar ele um pouco, ou muito, né? Informou que cuidava de negócios de imóveis, mas ultimamente andava atrapalhado demais. Informou também que tinha 49 anos, casado, sem filhos. Nesse quesito havia demorado demais a se acertar, mas achava ainda que a mulher com quem casou não era a pessoa certa para ele. Aliás, nada parecia estar certo em sua vida. Informa o seguinte: fui assaltado quando conduzia alguns valores retornando para casa. Sem pensar no que fazia, entrei por um beco estreito e mal iluminado, visando encurtar o caminho. Relatou que andava muito atrapalhado, como que guiado por um automatismo contra sua vontade, até se desentendendo com pessoas, coisa que não era normal. Faltava o que não devia, acusava, ofendia, achando tudo estranho, mas não conseguia ter controle daquele comportamento. Disse que antes não agia assim, era coisa recente, mas já estava fugindo do seu controle. Foi assaltado no beco, espancado e morto, tendo seus valores roubados. Recebera muitos golpes na cabeça. Curiosamente, lembrou de alguns detalhes do assalto. 2 assaltantes lhe atacaram e um terceiro, de tamanho avantajado e olhar frio, o observava sem tomar nenhuma atitude. Porém, esse terceiro era uma projeção dele mesmo, a personalidade múltipla que o detestava e queria acabar com sua vida na tentativa de escapar do atrelamento do cordão que não sabia o que significava e lhe tirava a liberdade de movimentos. Você veja, ele tinha uma vida onde tinha muita força de controle, poder mental, e nessa vida agora ele não estava controlando o corpo. Essa memória dele de passado, que na realidade é uma vida completa, só não tem mais o corpo físico, começou a lutar contra a própria vida, contra a própria pessoa. E estava influenciando ele através de pensamentos, influenciando ele a brigar com os outros. E para acabar com tudo, conseguiu influenciar 2 assaltantes, né, fazer com que ele fosse por aquele beco, para que os assaltantes pegassem ele ali. Isso aqui é um suicídio dele mesmo, né? Ele não queria, quem vê de fora foi um assalto, né? E quem entende a história foi um suicídio do próprio grupo espiritual. Parece estranho, né? Ele mesmo lutando contra ele mesmo. Isso acontece em vários casos de feminicídio. Uma persona masculina da mulher não aceita essa ligação porque é machista, né? E acha que ter um corpo feminino é inferior, e ele luta contra a vida da mulher, porque ele não quer ficar atrelado à mulher. Aliás, ele está sendo arrastado atrás daquela mulher pelo cordão, né, energético, e acha isso humilhante, né? Como é que é um homem sendo arrastado atrás de uma mulher sem querer, né? Sem ter vontade para lutar contra? E aí acaba instigando briga do casal, e no momento que o marido baixa a guarda, ele como que incorpora no marido e pratica o crime ali contra o próprio corpo dele mesmo, no caso o corpo feminino ali, né? Então tem coisas
do funcionamento nosso que a gente nem faz ideia. E que isso aqui até parece meio absurdo, né? É difícil da gente conseguir conceber isso aqui. Era esse personagem que estava há algum tempo lhe acessando e influenciando a consciência e levando-o a falar o que não devia e a se conduzir de forma imprudente. Buscada a sintonia desse personagem, comunicou-se em atitude arrogante, grosseira, autoritária, superior, mostrando seu menosprezo pelas pessoas e ofendendo e desafiando quem ousasse contrariá-lo, impondo-se, enfim, a personalidade encarnada, mais frágil e desatenta. Falou que odeia a parte encarnada atual, como odiava aquela que foi morta. Tem feito de tudo para destruí-lo, mas ainda não conseguiu. Ou seja, aqui foi da vida anterior, né? Desse homem que tem dificuldade com a visão, né? E na existência atual está tentando novamente acabar com o corpo, porque ele quer ter o controle. Um caso parecido com esse aqui aconteceu com um terapeuta também, o mesmo que fez esse atendimento aqui. Tinha uma persona dele que estava programado para ele comandar o corpo numa próxima existência, e ele, como estava com pressa, começou a tramar contra a vida atual. Até que desconfiaram de que algo estava estranho e conseguiram captar essa parte dele e esclarecer: olha, se você apressar, não vai ser teu o corpo, não. Ele vai voltar e ter de novo para concluir o trabalho. Daí ele resolveu cooperar. Informou que era cego de nascença e era detestado desde criança por ser irritado e agressivo. Essa aqui é aquela persona com poder mental forte, né? Geralmente a pessoa, quando tem um sentido a menos, ele desenvolve outros a mais, né? Então aqui está explicando, né? Ele era cego naquela existência. Nunca teve paciência com nada e também fora muito ridicularizado na vida. Detestava que o tratassem por cego, ao invés de o tratarem pelo seu nome. Vivera de favores e aprendera a tocar alguns instrumentos para sobreviver, mas detestava sua condição de cego, o que fazia e as pessoas que o cercavam, mas não aceitava ser um pedinte. E para não pedir, fazia música e cantava nas ruas, escondendo uma imensa raiva. Então aqui já indica que a raiva aqui já vem de algo de passado. A cegueira já foi um freio para tentar acordar ele, né? Passou a vida bancando o bonzinho, mas recalcando seu imenso orgulho e enorme desprezo que sentia pelas pessoas. Morreu por infecção generalizada, sentindo muita dor no corpo. Acha que adoeceu envenenado pelo ódio que carregava. Quando ele faz essa retrospectiva, aí ele mesmo chega a essa conclusão, né? De tanta raiva que ele estava sentindo, viu que se intoxicou com a própria raiva. Recolhido no asilo onde seus familiares o haviam colocado, por não lhe suportarem a grosseria e os maus tratos, coisa que continuou fazendo no asilo. Antes, numa existência anterior, lembrou que fora um homem pobre de tudo, um nada, segundo ele, sentia-se rejeitado porque era um filho adotivo, tratado de forma igual, mas sentia-se diferente, inconformado e ingrato, sempre dependendo de elogios, agradecimentos e agrados. Cresce assim, com esses sentimentos sempre aumentando, sem nunca participar dos júbilos da família, sempre encolhido nos cantos, esperando uma referência a ele para poder atacar ou se vitimizar. Não aceitava ser adotivo e duvidava quando lhe diziam que sua família havia morrido. Na realidade, não acreditava. Ficou em casa atormentando os pais adotivos, reclamando, xingando, vitimizando-se e perdendo a visão, por não querer ver a realidade favorável que o cercava. Então, numa vida de reclamação, ele plantou a próxima de cegueira. Antes dos 30, já estava praticamente cego, confuso e atrapalhado, ainda querendo que todos se preocupassem com ele, lhe dessem total atenção. Mas ninguém tinha tempo para isso. Reconhecia agora que sempre o acolheram, o ajudaram e o amaram, mas ele nunca conseguiu ver isso. Tão vítima se fazia, tão ingrato era. Só agora consegue ver isso, e o quanto se prejudicou, o quanto foi algoz de si mesmo, o quanto construiu seu sofrimento.
Nunca assumiu seus erros e suas culpas, sempre terceirizando quando possível. O pai era rigoroso, mas nunca castigava o filho que assumia os erros. Mas ele preferia ficar de castigo a assumir, sempre ampliando seu arsenal de recursos para criar confusão e colocar a culpa nos outros. Agora, após essa confissão, sente-se aliviado e percebeu uma melhora no aparelho ocular, já tão prejudicado pela sua contínua teimosia. Lembrou ainda de outra característica negativa que tinha nesse passado, quando se apossava das coisas alheias. Ficou de castigo inúmeras vezes por isso, mas não se corrigia. Era como se aquilo o compensasse de alguma coisa, sem se dar conta de que essa alguma coisa era gerada pela própria vitimização e pela impressão ou ilusão de que recebera ou recebia menos que os outros irmãos. Não que fosse tratado diferente ou com menosprezo, mas porque se menosprezava, ficando claro o quanto fora o artífice das próprias desgraças. Por fim, confessou que até hoje não tinha coragem de admitir isso nem para si mesmo, e o quanto construiu de sofrimento para si mesmo, carrasco que engendrou o próprio castigo, colocando-se por conta própria nessa triste situação. Neste caso, fica claro que as leis divinas não nos castigam nem nos premiam, delegam-nos a tarefa de condutores do nosso próprio destino. Mas, por ignorância ou arrogância, preferimos transferir a Deus a culpa das nossas desgraças. Esclarecido, foi conduzido para a continuidade de tratamento já com a visão restabelecida. Então, a dificuldade pode até ser uma pessoa boa hoje, né? Mas tem um problema de visão, faz uma cirurgia e não dá certo, é porque isso é um chamado de atenção, de que algo ali precisa ser revisto. Então a gente precisa investigar e tratar. Olha quanta história apareceu nessa situação, né? E quem olha de fora pode achar injusto, né? Mas uma pessoa tão boa hoje, né? Ter tanto azar no quesito saúde. Então até poderia ter mérito para isso, mas permanece essa dificuldade para que ele vá atrás e resolva essa situação. E quando foi atrás, viu que a dificuldade foi causada por ele mesmo, né? Diz o Espírito, não é de um livro do Ramatiz, eu acho que é, mas posso estar enganado, eu acho que é Robson Pinheiro que cita ele. Diz que não há feitiço mais poderoso do que aquele gerado pela própria pessoa contra ela mesma, no passado. Esse nem Deus desmancha. Então não tem jeito da gente fugir disso. Precisa encarar esse nosso passado para a gente seguir adiante. Nós estamos aqui numa transição planetária, início de transição. E para que a gente continue essa caminhada, precisamos nos libertar desse passado. Não jogar fora, mas reharmonizar esse passado. Porque a gente está com muito peso energético, a gente não tem condições de seguir adiante. Então há necessidade desse trabalho. E não é em 1, 2, 10 atendimentos. É algumas vidas que a gente tem aí pela frente para botar em ordem esse nosso psiquismo aí. E é assim mesmo, é para todos, tá? Não é que a gente é menos ou mais que ninguém. Nós aqui na Terra estamos mais ou menos no mesmo nível. Bem pouca diferença que tem. E esse é o nosso trabalho, de botar em ordem esse nosso psiquismo, para que a gente possa galgar aí o próximo degrau evolutivo. Não é um céu eterno, não. É um degrau onde a gente já está livre do tipo de sofrimento que a gente tem e conhece aqui, mas com muitos aprendizados ainda pela frente. Comentários? Alguma dúvida? Diga. Se eu desencarno, vou para o outro plano, e lá foi aquela versão que não era uma das melhores. Nessa que eu volto, voltamos uma versão melhor, como eu falava o tempo todo que essa versão é a nossa melhor versão. Aí nós chegamos aqui com um plano de fazer as coisas corretas ou mais certo, não é isso? Por que nós desviamos? Na alimentação, na droga, na bebida, na maldade que a gente vê ao nosso redor o tempo todo, com nossos semelhantes, e
propósito. Não, agora eu vou ser um ser melhor. Hoje a gente não volta com esse propósito de ser melhor. Então, é que a gente tem muito forte essa sensação do que o ego nos traz, né? De a gente ser único. Mas o espírito é muito mais do que eu, Walter, aqui. Eu sou uma pequena parte dele. Então eu desencarnei, né? Aí a próxima vida, qual vai ser o aprendizado da próxima vida? Ah, nessa vida eu vim trabalhar a questão religiosa. Então fiz muitos desmandos na religião no passado e agora ganhei uma oportunidade de resgatar esse aspecto. Então vocês podem ver um Walter bonzinho aqui, mas no campo espiritual tem muita coisa por resolver. Vai que tem um aspecto de corrupção lá do passado. Então, aí eu desencarnei. Na próxima vida, não, agora esse lado aqui está resolvido, da religião, agora vamos tratar o teu lado corrupto. Aí eu venho numa nova vida, vou nascer no meio corrupto para ver como eu me comporto ali. E como eu venho com uma proposta de mudança, de ser honesto, mas no passado já fui corrupto e estou no meio que propicia isso, aí vem aquela ansiedade de algo que eu sei que devo fazer, mas não consigo. Aí a gente entra para o vício, né, para a comida, e a coisa começa a desandar. Minha? Não tem nada a ver com influência, essas coisas. Sim, tem a ver com influência. Lá no passado, onde eu fui corrupto, eu deixei um monte de gente desamparada. E agora eles vão estar ao meu lado, podendo devolver isso para mim. Então tem uma influência para que você não seja honesto, por mais que você queira. Tem a influência, mas quando você compreende isso, você luta contra essa vontade. É uma luta tua. Isso, porque você sabe que vale a pena. É a verdade que liberta. Quando você compreende esse esquema aqui, você tem força para lutar contra tudo. Tá, o problema é que aquele eu corrupto lá vai ter que criar essa vontade nele também. Que não vai ser a minha vontade, Walter, que vai estar na próxima vida, quando for trabalhar, lutar contra a corrupção, por exemplo, né? É uma outra parte do meu espírito. Eu posso estar lá, se eu fizer um bom trabalho nessa existência, posso estar lá de uma forma mais consciente, auxiliando, intuindo, mas não determinando. Vai ser o aprendizado dele. Essa tua personalidade, digamos, corrupta, ela pode em algum momento também influenciar você a voltar a ser corrupto, né? Nessa existência, sim, mas se a proposta não for essa, isso fica meio que hibernando, né? Mas pode ser que nessa vida eu vim trabalhar corrupção, religião e família, né? É que a gente não sabe o que foi programado para essa existência, né? O que o espírito se propôs a fazer, né? Normalmente, quantas são as influências das personas? Ou são várias? No psiquismo, que fica se alternando, que está num trabalho mais intenso, são em torno de 7. Tá? Mas não é que tratou 7 e está resolvido, não. Tira uma, vem outra, né? Ocupa o assento ali, tá? Oi. Fala sobre influências negativas, né? Geralmente a gente fala sobre isso. Existem também influências positivas e qual que é o papel delas? Sim, é aquela figurinha do anjo e do demônio, né? Então, eu, Walter, se na próxima existência tiver consciente disso, desencarnar consciente, né? Desse trabalho, não estar apegado à raiva, a algum outro sentimento inferior, que vai me deixar inconsciente, né? Eu vou fazer parte desse lado bom que vai intuir boas ações, né? Boas condutas. Elas nos auxiliam hoje, e são elas que geralmente fazem com que a gente consiga lutar contra essas influências de passado. Existem sim, a gente não fala muito porque elas não são abordadas nos atendimentos, né? A gente aborda aqui o que nos causa dificuldade, né? Mas existe sim. E o objetivo é trazer todo esse povo aqui, que está inconsciente, para o lado do espírito consciente. Daí a gente não tem mais nada o que fazer aqui. Aí é outro plano de evolução em que a gente nem faz ideia ainda do que é. Mas não precisa fazer ideia ainda não, porque a gente tem uns bons milênios pela frente aqui ainda. Podemos encerrar, pessoal? Então vamos encerrar com passe coletivo. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos.
nos preparando para mais uma semana de caminhada, que a gente possa ser a mudança que a gente quer lá fora, que a nossa mudança reflete no outro também. O outro não deixa de ser um espelho da gente, o outro tem um lado bom e um lado não tão bom, e se a gente está vibrando um lado bom, ele vai refletir o seu lado bom. Então a nossa mudança muda os outros também, não que o outro mudou em essência, apenas aflora esse lado dele. Então vale a pena a nossa mudança, não só no outro, tanto na sociedade, no trabalho, em qualquer aspecto. A nossa mudança vai refletir lá fora. Sentindo uma onda de energia leve, clara, descendo do alto da cabeça, impregnando todo o nosso corpo, dissolvendo energias densas que possam nos ser prejudiciais, nos sentindo mais leves, ampliando essa energia para o nosso lar, para o nosso trabalho, para as pessoas que convivem conosco. Entendendo que estamos numa grande escola chamada Terra e que todo dia nessa escola temos lições a aprender. Então que a gente acorde de manhã já preparado para enfrentar as lições do dia, que não sejamos pegos de surpresa, que a gente possa começar a responder ao invés de reagir. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja.